Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Cara, espero que todos estejam bem. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês, ó, curta o meu canal, me segue. Eu preciso de ajuda. Eu quero fazer um conteúdo bom, onde haja entretenimento, onde haja ensino e onde nós possamos discutir coisas relevantes, coisas que mudam a sociedade. Por exemplo, educação. Tá? A educação muda a sociedade. Beleza? Gente, hoje o papo vai ser um papo bem sofrido, sabe? Sofrido por questões sociais. Eu sou professor há mais 7 anos, quase 7 anos, tá? Tô passando a moto aí, bem agora tá passando a moto. Sou professor há quase 7 anos. Professor de língua portuguesa, de redação, 2 governos. Final do governo Dória e metade do governo Dória e metade do governo inteiro do Tarcísio, no estado de São Paulo. O poder do professor em sala de aula, ele foi diminuindo conforme passou os anos. E não é questão de ser democrático ou de não ser democrático. A sociedade mudou, tá? A sociedade mudou. A família mudou, tá? Qual é a principal função de um pai e de uma mãe que tem um filho? É trabalhar para sustentar esse filho, para que esse filho possa ter alguma noção na vida. Graças a Deus eu tive o privilégio de ter uma filha maravilhosa e um filho maravilhoso. Tá? Gustavo foi maravilhoso e Sofia foi maravilhosa nos estudos. Logicamente que o Gustavo não gostava de tabuada. Essa era a nossa briga lá em casa. Mas, gente, tá difícil dar aula hoje. E aí, qualquer professor brasileiro vai falar para mim: está difícil mesmo, professor. A coisa está difícil. Não está difícil somente do salário do salário do professor não é um salário digno. Um professor de ensino básico no Brasil, no mínimo tinha que ganhar R$ 13.000, tá? De forma líquida, ok? Um professor de ensino básico no Brasil deveria ganhar por mês R$ 13.000 de forma líquida, tá? E o professor não deveria pagar imposto de renda, tá? Isso é uma das minhas críticas quanto à sociedade, tá? Eu vejo que tem muitos professores que estão na rede para única e exclusivamente estudar, dar aula e exercer sua profissão com maestria, tá? São poucos os professores que, que não desejam é, dar aula. A maioria do professor quer dar aula. Ele prepara a aula. Ele entra na sala de aula com a gana, com vontade de defender a sua matéria, de jogar, lançar ao aluno o conteúdo pleno, um conteúdo que o aluno aprenda e que o aluno tenha a possibilidade de alcançar um conhecimento. Eu sempre brinco com os meus alunos de escola pública que a única diferença deles para a escola particular é a parte de impostos. Opa, como que é assim? O pessoal da escola particular também paga imposto. Só que, ao pagar a escola mensalmente, esses indivíduos, esses pais, né, de alunos, eles começam a cobrar do seu filho os estudos. E cobra daqui o estudo, cobra dali o estudo, e
e começa a dar resultados. Porém, a fragilidade social dos pais, é, dos pais irresponsáveis da escola pública deixa a desejar o quesito do aluno conseguir notas boas na classe, na sua turma, no seu ano. Veja, o pai do aluno de escola pública, muitas vezes, ele trabalha 12 horas. Ele sai de casa 5 horas da manhã, o filho está dormindo ainda porque o filho acorda às 6. Alguns acordam mais cedo, porém, o que existe hoje, o que existe hoje é um abandono dos pais com referência aos seus aos seus eh, aos seus filhos. Ah, eu vou colocar o pai culpa o sistema. Ah, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que trabalhar demais, eu preciso trabalhar. Ele tem que estudar, ele tem que ser responsável. Querido, seu filho não vai ser responsável se você não cobrar dele. Filhos precisam de disciplina. Filhos precisam ser amados. Disciplina é amor. Disciplina não é encheção de saco, ok? A disciplina que você dá ao seu filho não é encheção de saco. E ó, parando o vídeo um pouquinho, tá? Ó, Coca-Cola, se quiser patrocinar um professor, eu adoro o seu energético. Por favor, Coca-Cola, ajuda os professores do Brasil. Eu adoro esse energético. Muito bom. Então, gente, o que eu preciso, o que nós precisamos, e aí é uma questão social. A sociedade precisa se mobilizar. As empresas precisam também ajudar os pais. Mas como assim? Eu sou um empresário, cara. Ah, eu não quero ajudar. Já dou ajuda, já dou convênio médico, eu já dou plano de saúde, cesta básica. Sabe por que você, empresário, precisa ajudar as pessoas que têm os seus filhos em escola pública? Porque senão, dentro de alguns anos, vai colapsar a educação pública no Brasil. Por quê? Porque os pais não têm tempo de cuidar dos seus filhos. Ah, isso é. Você está falando. Você está falando. Gente, é estatisticamente falando. O cara chega cansado, sai 5 horas do trabalho, chega 6 horas em casa, quer dizer, sai 5 horas do trabalho, 4 horas do trabalho, pega uma condução que demora 3 horas para chegar em casa, chega em casa às 8 horas da noite, cansado, full da vida por causa das questões de transporte público, que também é um massacre na sociedade pública, na sociedade brasileira. O cara só tem tempo de relaxar, o cara só quer sentar no sofá e pegar e assistir uma coisa que ele curta e ele só quer relaxar. Então, olha, é tempo de política, é tempo de você escolher bem os seus deputados federais, os seus deputados estaduais, o seu governador. É tempo de política, gente. Vamos acordar, vamos escolher pessoas que pensem no futuro. Escola é futuro. E eu vejo que os políticos atuais querem que a escola seja gasto e não investimento. Os políticos brasileiros estão fazendo da escola pública um gasto e não um investimento. Então, veja só o que eu preciso que vocês entendam. Eu preciso que vocês ouçam as minhas palavras e
Comecem a mobilizar a sociedade. Pai, você precisa mobilizar a sociedade. Você precisa cuidar do seu filho. Eu vejo lá pessoas que eu dou aula de fragilidade social em que o garoto ele trabalha até as 22h30 e aí ele tem que estudar de manhã, porque as escolas noturnas já findaram. Não tem no estado de São Paulo, tem poucas escolas públicas noturno. Então, o garoto sai da escola meio-dia e 20, ele sai da escola meio-dia e 20, é, correndo para ir para o trabalho. Muitos deles trabalham no primeiro emprego, menor aprendiz. Aqui na minha região nós chamamos de guardinha, ok? Nós chamamos de guardinha, onde é uma instituição onde existe vários tipos de menores aprendizes, né? As empresas contratam. Passou um ônibus agora, desculpem, gente. A minha casa tem muito ônibus que passa perto. Então, veja, é necessário, cara, que a sociedade entenda que escola pública tem que ser investida, tem que ser uma escola onde os pais participam. A maioria dos alunos que dão problema disciplinar na escola e os pais não chegam a eles, é porque estão sofrendo com uma fragilidade social tremenda. Uma fragilidade social assim que, mesmo nós, professores, ainda nos mobilizando para ajudar esse aluno, nós não conseguimos fazer o papel emocional que um pai faz, cara. Uma mãe faz. Eu não consigo. A minha função é ensinar a matéria que eu sou especialista. A minha função é ensinar a matéria. A função do professor de história, professor de redação, é ensinar a matéria. E nós estamos deixando de ensinar a nossa matéria para tentar cuidar das questões emocionais e sociais dos nossos alunos. Veja, tem centenas de milhares de alunos com fragilidade social no estado de São Paulo. E aí eu falo para você, pessoal do interior do estado de São Paulo, reveja o seu voto para governador. Vote de acordo com as questões da educação. Ok? Vote com isso. E aí, pessoal, não é só no estado de São Paulo a fragilidade. A fragilidade social está em todos os lugares do Brasil. E a única revolução que nós podemos fazer para o nosso país, para o nosso Brasil, é na educação. Não adianta pegar armas e fazer uma revolução. Isso é coisa do passado. A verdadeira revolução acontece com livros. A verdadeira revolução acontece com conhecimento. A verdadeira revolução acontece quando nós pegamos os livros e, desculpa, e destrinchamos ele para os nossos alunos. E eu não estou falando de livros marxistas ou livros de comunismo. Não, eu estou falando de livros de matemática. Eu estou falando de livros de gramática, de língua portuguesa, de interpretação de texto. Eu estou falando de livros de história, onde ensina o aluno a ser uma pessoa crítica, onde ensina o aluno a ser uma pessoa capaz. E eu preciso da ajuda dos pais.
Eu preciso que os pais me ajudem com o estudo dos alunos. Senhor pai, senhora mãe, me ajude a colocar na cabeça do seu filho que ele precisa estudar. Senhores pais do estado de São Paulo, ajudem o governo. Ajude o governo. Ajude o governo estadual. Ajude os diretores, os professores. Ajude as escolas. Olhando para o seu filho com afeto. Olhando para o seu filho com amor. Não é uma questão só de você vai na escola, o professor está lá, o diretor está lá, o governo deu a condição de estudo, você tem que estudar. Não. Eu tenho alunos que já conhecem o sistema. Eles faltam 13 dias, eles faltam 14 dias. E aí depois eles vão para a escola. Aí no 15º dia, ele vai para a escola e após isso ele não dá o Unicom, né? Ele não perde a vaga. Veja, cara, já não dá mais para pensar no Brasil só numa questão de economia. Para gerar economia, para gerar riqueza no Brasil, é necessário pensar na educação. É necessário pensar na educação. É necessário pensar que em breve vai colapsar a classe de professores no Brasil. E por que vai colapsar isso, meu querido professor? Alguém pergunta para mim. Porque a nossa categoria não é valorizada financeiramente. Nós somos massacrados muitas vezes por um sistema que não pensa no futuro. E aí eu falo para o pai e para a mãe o seguinte: pense no futuro do seu aluno, do seu filho. Olhe o caderno dele. Olhe como que ele vai na escola. Assim nós saberemos que o pai está de acordo com. O pai está olhando para o filho. O que eu vejo é centenas de alunos, centenas de pessoas, centenas de pessoas, de pais de alunos, que não olham para o caderno do filho. Acham que o filho é bonzinho, sabe que o filho fala bonitinho, ele vai bem na escola. Não, ele não está indo bem na escola. Ele não está indo bem na escola. Ok? Ele não vai bem na escola. Você precisa ficar em cima dele. Eu sou testemunha viva de alunos que os pais cuidaram dele durante a infância e adolescência e até a fase adulta, serão pessoas responsáveis quando adulto. Agora, o pai e a mãe que não cuidou do filho durante a sua adolescência, durante a sua infância, terão filhos que serão filhos adolescentes com 30, 40, 50 anos. O que significa isso, professor? Significa, meu velhinho, que você vai ter que cuidar do seu filho até o final da sua vida, porque o seu filho não vai ter condições cognitivas de ser um profissional de bem, de ser um cidadão de bem. Muito provavelmente o mal vai caçá-lo e o mal vai vencê-lo com as drogas, com as coisas que atrapalham a sociedade. Então, cuide do seu filho, cuide do seu filho, olhando o caderno, vendo o que ele faz na escola, vendo as companhias que ele tem. Assim, você estará cuidando do seu futuro também.
ok? Assim, você estará cuidando da sua vida futura e da vida futura do seu filho. Bem, isso é o que eu queria falar para vocês, de um modo espontâneo, de um modo aonde é, nós precisamos da tua ajuda. Me dá um curtir, distribua esse canal para todo mundo que você conheça, compartilhe e me ajude. Você vai estar ajudando também o Brasil. Obrigado, até mais. E não esqueça, olhe no caderno do seu filho. Tchau!